Seção 4ª. Da análise fiscal. Artigo 264. Na análise fiscal proceder-se-á a coleta de amostra representativa, devendo o fiscal de saúde, como medida preventiva, em caso de suspeita de não conformidade com as normas legais e regulamentares, interditar cautelarmente o produto suspeito, por até 90 dias, fim do qual estará automaticamente liberado, salvo se houver laudo condenatório definitivo. Parágrafo 1º. A liberação ocorrerá com o rompimento do lacre pelo fiscal de saúde, se não for automática. Parágrafo 2º. A amostra representativa será dividida em 3 partes, tornadas individualmente invioláveis, devidamente acondicionadas e lacradas no ato da coleta, sendo uma delas entregue ao representante da empresa, seu responsável técnico, ou ao detentor do produto como primeira contraprova e as 2 outras encaminhadas ao Laboratório de Controle de Qualidade em Saúde da Prefeitura Municipal de Uberlândia, ou ao laboratório credenciado ou habilitado pelo Ministério da Saúde, sendo que a primeira delas será utilizada na primeira etapa da análise fiscal, e a outra mantida como segunda contraprova. Parágrafo 3º. Quando a quantidade, natureza ou alterabilidade do produto não admitir a realização de perícias de contraprova, a amostra será levado de imediato para o Laboratório de Controle de Qualidade em Saúde da Prefeitura Municipal de Uberlândia, ou ao laboratório credenciado ou habilitado pelo Ministério da Saúde, onde, na presença do seu detentor, ou do representante ou perito da empresa, será efetuada a análise fiscal. Parágrafo 4º. A ausência do detentor do produto, ou do representante ou perito da empresa, não impedirá a realização da análise fiscal nos termos do parágrafo anterior, e não poderá ser alegada, para impugnar o respectivo laudo. Parágrafo 5º. No caso de produto sujeito ao controle sanitário perecível, a análise fiscal deverá ser concluída no prazo de 10 dias, e nos demais casos no prazo de 30 dias contados da data de recebimento da amostra pelo laboratório, resguardando em todos os casos, o prazo de validade da amostra quando este for especificado. Artigo 265. No caso de interdição cautelar, o produto sujeito ao controle sanitário deverá ser totalmente lacrado, ou, na sua impossibilidade, será relacionado discriminadamente, lavrando o fiscal de saúde, em ambas as hipóteses, o termo de imposição de medida administrativa. Parágrafo 1º. O produto interditado cautelarmente deverá ser acondicionado e mantido em condições que impeçam sua danificação ou deterioração, e não poderá ser oferecido ao consumo, desviado, alterado ou substituído, no todo ou em parte, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal do depositário. Parágrafo 2º. Quando houver indícios flagrantes de risco para a saúde pública, a interdição cautelar do produto sujeito ao controle sanitário será acompanhada da suspensão preventiva de sua venda, distribuição, transporte ou produção, em caráter preventivo, pelo tempo necessário à realização das análises, e de quaisquer outras providências necessárias. Artigo 266. Concluída cada etapa da análise fiscal, o Laboratório de Controle de Qualidade em Saúde da Prefeitura Municipal de Uberlândia, ou o laboratório credenciado ou habilitado pelo Ministério da Saúde remeterá, no mínimo, em 03 vias, cópia do laudo respectivo, à autoridade sanitária competente, que procederá conforme a conclusão do mesmo. Parágrafo 1º. A autoridade sanitária dará ciência do resultado da análise ao produtor, ao detentor ou responsável legal pelo produto sujeito ao controle sanitário, sempre e obrigatoriamente, mesmo quando não caracterizada infração. Parágrafo 2º. Se o laudo da análise revelar conformidade do produto sujeito ao controle sanitário, este será imediatamente desinterditado. Parágrafo 3º. O detentor do produto não conforme, ou reprovado terá 15 dias, contados da notificação, para contestar o resultado da análise fiscal, requerendo perícia de contraprova, hipótese em que indicará desde logo seu perito. Parágrafo 4º.
Decorrido o prazo de que trata o parágrafo anterior, sem apresentação de impugnação ao resultado da análise, o laudo analítico será considerado definitivo. Artigo 267. A primeira perícia de contraprova será efetuada sobre a amostra em poder do produtor, detentor ou responsável pelo produto, no Laboratório de Controle de Qualidade em Saúde da Prefeitura Municipal de Uberlândia, ou no laboratório credenciado ou habilitado pelo Ministério da Saúde, que tenha realizado a análise fiscal, na presença de peritos do laboratório e do perito indicado pelo infrator, em data e horário fixados pelo respectivo laboratório. Parágrafo 1º. A perícia de contraprova será concluída em até 15 dias, após o recebimento do requerimento apresentado pelo infrator, observado o prazo de validade da amostra, quando especificado. Parágrafo 2º. A perícia de contraprova não será realizada se houver indício de alteração ou violação da amostra, hipótese em que prevalecerá, para todos os efeitos, o laudo condenatório da análise fiscal. Parágrafo 3º. O não comparecimento do perito indicado pela parte interessada, no dia e hora fixados, acarretará o encerramento automático da perícia e os efeitos a que se refere o parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Aplicar-se-á, a primeira perícia de contraprova, o mesmo método analítico empregado na análise fiscal da primeira parte da amostra, podendo, porém, ser adotado outro método de reconhecida eficácia, se houver concordância entre os peritos do laboratório e o perito do produtor ou detentor do produto. Parágrafo 5º. Integrante da equipe do laboratório, lavrará ata de todas as ocorrências na perícia de contraprova, que será assinada por todos os presentes, e pelo perito do requerente, que ficará arquivada no laboratório, sendo entregues cópias à autoridade sanitária e ao requerente, mediante recibo. Artigo 268. No caso de divergência entre os resultados da análise fiscal da primeira parte da amostra e o da primeira perícia de contraprova, automaticamente procederá exame na segunda contraprova da amostra. Parágrafo 1º. A abertura da segunda contraprova ocorrerá em data e horário fixados pelo laboratório, devendo a análise ser concluída em até 15 dias, salvo se as condições técnicas exigirem prazo maior, observado o prazo de validade da amostra, quando especificado. Parágrafo 2º. A ausência, na data e horário determinado pelo laboratório, do perito indicado pelo detentor do produto, não impedir a realização do exame na segunda perícia de contraprova. Parágrafo 3º. O resultado da análise, a que se refere o caput deste artigo, será considerado definitivo, devendo a autoridade sanitária tomar as medidas previstas nas normas legais e regulamentares. Parágrafo 4º. A perícia de contraprova não será realizada se houver indício de alteração ou violação da amostra, hipótese em que prevalecerá, para todos os efeitos, o laudo da primeira perícia de contraprova, devendo a autoridade sanitária proceder à liberação do produto apreendido cautelarmente e à coleta de novas amostras para análise fiscal. Parágrafo 5º. Aplicar-se-á a segunda perícia contraprova o mesmo método analítico empregado nas análises precedentes, podendo, porém, ser adotado outro método de reconhecida eficácia, se houver concordância dos peritos de ambas as partes. Parágrafo 6º. Integrante da equipe do laboratório, lavrará ata de todas as ocorrências na perícia de contraprova, que será assinada por todos os presentes, e pelo perito do requerente, que ficará arquivada no laboratório, sendo entregues cópias à autoridade sanitária e ao requerente, mediante recibo. Artigo 269. Não caberá recurso na hipótese de condenação definitiva, em razão de laudo laboratorial condenatório confirmado em perícia de contraprova. Parágrafo único. A autoridade sanitária de posse do laudo laboratorial condenatório definitivo, independente da etapa da análise fiscal na qual se originou, deverá aplicar as medidas legais e regulamentares pertinentes.
Artigo 270. O resultado condenatório definitivo da análise fiscal de produtos sujeito ao controle sanitário oriundos de outros municípios ou estados será obrigatoriamente comunicado aos órgãos competentes. Artigo 271. A coleta de amostra para análise fiscal será dispensada quando o produto sujeito ao controle sanitário for considerado, pelo fiscal de saúde, alterado ou deteriorado por análise de seus caracteres organolépticos, devendo ser apreendido e inutilizado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis. Parágrafo 1º. A coleta de amostra para análise fiscal pode ser dispensada quando for constatada, pelo fiscal de saúde, falha ou irregularidade na cadeia da produção ao consumo, salvo nos casos de DTA, doenças transmitidas por alimentos ou quaisquer outros agravos à saúde considerados graves nos quais seja imperioso o rastreamento de micro-organismos patogênicos ou toxinas. Parágrafo 2º. O fiscal de saúde lavrará o termo de imposição de medida administrativa, auto de infração e apreensão do produto sujeito ao controle sanitário nos termos dos artigos desta lei. Artigo 272. Constatado comportamento inadequado por inobservância de preceitos ético-profissionais por parte dos peritos, ou detentor do produto sujeito ao controle sanitário, o órgão de vigilância sanitária do município comunicará o fato ao Conselho Regional de Competência, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas previstas em lei.